pessoal, tudo bem? Seguimos com as entrevistas alternativas, passeando pela Europa. Vamos até Portugal, falar com Bruno Brígido, goleiro do Feirense da segunda divisão. Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Fala, Gustavo, tudo bem por aqui, tudo bem, tudo tranquilo. Bom, vamos começar sobre o momento. Vocês estão agora em pré-temporada, certo? Exatamente, estamos na pré-época, como aqui é chamada, nos preparando para a próxima época que está por vir aí, e os treinamentos já começaram desde o dia 6, estamos aí em plena pré-época. Bruno, você chegou no Feirense em 2018. Vai agora para sua terceira época como jogador do clube e com contrato renovado. Recentemente você acertou um novo contrato, totalmente adaptado ao clube. Como é a realidade do Feirense? Sim, realmente estou adaptado. O Feirense é um clube que, por mais que para os brasileiros não sejam tão conhecidos, aqui em Portugal tem uma certa tradição. É um clube que tem uma estrutura muito boa, que poucos clubes de Portugal possuem. Cheguei aqui em 2018, ao meio da época, estávamos na primeira liga, como aqui é chamada. Infelizmente, na época 18 e 19, nós caímos e ano passado estávamos ali brigando pela subida e teve a pandemia e acabou cancelando o campeonato, mas meu contrato estava encerrando, eles me ofereceram uma renovação e eu acabei aceitando para seguir no projeto aqui, que é um clube que é bem ambicioso. Sobre essa última temporada, claro, uma situação excepcional que o mundo inteiro enfrenta ainda, mas para vocês, jogadores do Feirense, deve ter sido muito frustrante, né? Porque 24 rodadas tinham já sido disputadas, o Nacional estava com 50 pontos, o Farense com 48 e vocês vinham na sequência com 42. Campeonato encerrado precocemente, os dois primeiros subiram e vocês ficaram pelo caminho. Exatamente. E não só esses números que você acabou citando, mas também nos últimos 11 jogos nós não tínhamos nenhuma derrota, tínhamos, se não estou em erro, 7 vitórias e 4 empates. Estávamos ali numa arrancada impressionante, jogaríamos contra os dois primeiros e os dois primeiros jogariam contra, né? Então nós estávamos bem esperançosos, infelizmente aconteceu isso, como você falou, foi uma situação excepcional, que também a gente não pode pensar somente no futebol e sim num todo que o mundo está passando, né? Bruno, você citou já a estrutura do Feirense, né, que é uma das melhores de Portugal. Você na carreira jogou pelo Criciúma, pelo Coritiba, pelo 15 de Piracicaba, pelo Guarani em Campinas. Com base na sua experiência, com o que você compara a estrutura do Feirense até para o torcedor brasileiro entender? Assim, a nível estrutural, eu comparo hoje o Feirense, assim, eu também tive a sorte e a capacidade de jogar em clubes que tinham boas estruturas, né? O próprio Criciúma tem uma estrutura muito boa, o Curitiba tem uma estrutura muito boa, o Guarani e o 15 fisicamente não têm estruturas tão avançadas quanto esses dois clubes que eu citei, né? Então hoje, a termo comparativo, eu comparo aqui o Feirense ao Curitiba, mais ou menos, assim, o que equivale, mais ou menos, a estrutura. E a realidade da segunda divisão portuguesa? Você chegou para jogar na elite contra os melhores times do país. Na temporada passada já jogou a segunda divisão e esta agora será na segunda de novo, lutando pelo acesso. Qual é a realidade da segunda divisão em termos de qualidade, de competitividade? Assim, ela é muito equilibrada, a segunda divisão aqui, né? Tem vários jogadores que trocam a primeira pela segunda, porque a primeira divisão ela tem os times principais, que são 5 a 6 times que sempre estão lá naquela parte de cima na tabela, e o restante dos times são bem nivelados. E esses times nivelados, que normalmente não vão brigar por títulos na primeira, são equivalentes aos times da segunda. Claro que não todos, mas também aqueles times que vão brigar na parte de cima da segunda, né? Então, assim, a segunda liga aqui é bem disputada, sempre tem 4, 5, 6 times que vão brigar pelas duas vagas, então acaba por se tornar um campeonato bem difícil, bem complicado, e também é esse detalhe de subirem só 2 equipes, né, que dificulta bastante um campeonato com 18 times. E as 2 primeiras divisões em Portugal têm muitos jogadores brasileiros. Como é esse convívio com tantos brasileiros jogando fora do seu país e como é o convívio também dos portugueses com os brasileiros, já que o número é realmente muito grande de brasileiros por aí? Assim,
posso estar em erro, mas acredito que aqui não tem limite de estrangeiro, né? Então, isso facilita muito a chegada, principalmente dos brasileiros. Normalmente, nos times, sempre tem um brasileiro e, geralmente, quando tem mais de um, esses brasileiros estão sempre juntos, né? Assim, o relacionamento entre os brasileiros nos times, geralmente, é muito saudável, é ali que as pessoas encontram conforto e matam um pouquinho a saudade do Brasil. E quando jogamos contras, normalmente também sempre há o contato, há a conversa, porque os jogadores acabam se conhecendo. Portugal é um país pequeno em comparação ao Brasil, né? Então sempre acaba tendo contato. Eu não senti nenhum tipo de preconceito ou exclusão no fato dos portugueses com os brasileiros. Pelo contrário, fui muito bem acolhido por todos. E eu acho também por eles já estarem bem habituados com os brasileiros aqui, né? Que nem você falou. Muitos times têm muitos brasileiros, não é só na primeira nem na segunda, são em todas as divisões aqui. Tem muito jogador com quem você jogou contra ou junto lá atrás, no início da sua carreira, que foi reencontrar aí em Portugal? Sim. Volta e meia eu tô mexendo nas redes sociais ali, e daqui a um pouco eu vejo um jogador que joguei junto, que está vindo para Portugal, e aí fico vendo qual time que vai vir para ver se a cidade é próxima, para a gente se rever, encontrar, conversar, que eu possa ajudar de alguma forma também. Então isso é bem normal. E sobre a sua cidade, Santa Maria de Feira, aí em Portugal, fica no norte do país, dá para aproveitar? Consegue aproveitar um pouquinho a vida em Portugal fora do campo também? Sim, bastante. A gente está localizado mais ou menos a uns 20 minutos de carro do Porto, né, e a umas 3 horas de Lisboa. Né? Portugal, que nem eu falei, não é um país tão grande como o Brasil, então já nesses 2 anos que estive aqui, já passei bastante, já conheço bastante locais. Agora, ao final dessa época que terminou sem ser concluída, tive que passar as férias aqui, porque não consegui retornar ao Brasil, então aproveitei mais um pouco também. Portugal tem muitas belezas, muitas coisas boas para visitar, e eu e a minha família, a gente tem aproveitado bastante. E parte da sua família já é portuguesa agora, né? Sua filhinha nasceu aí em Portugal, né? Exatamente. A minha filhinha, que já está com 6 meses e meio, nasceu aqui no início desse ano. Tem uma curiosidade, ela não é portuguesa, ela é brasileira. Porque para ela ser portuguesa, eu teria que estar aqui há 2 anos. Como eu estava há menos de 2 anos, ela tem, o país dela é o Brasil, só que a naturalidade dela é Portugal. Acho que agora vai mudando a legislação, se não me engano, está em votação, e eu vou conseguir entrar com um pedido para ela ter a dupla cidadania, mas hoje ela é brasileira, tanto é que os documentos dela, o passaporte dela, a certidão de nascimento dela é tudo brasileiro. Você tem passaporte europeu? Não tem. É uma peculiaridade, né? Eu realmente não conhecia esse detalhe da legislação portuguesa, né? Ainda mais com ela nascendo aí em Portugal, né? Exatamente. Nós também, quando a gente soube que íamos ter elas, pensamos, vamos nascer uma portuguesa, assim. E aí começamos a entrar mais sobre o assunto e descobrimos essa peculiaridade, mas de qualquer das formas ela vai ser portuguesa de coração e daqui para frente vai ter a dupla nacionalidade. E sobre a sequência da sua carreira? A gente falou no início da conversa, né? Renovação de contrato. Renovou por mais uma época? Mais duas épocas. Tá. Exato. E a sua ideia, você está com 28 anos, certo? Exato. Sua ideia é permanecer por mais tempo na Europa? Porque é a sua primeira experiência internacional na carreira, né? Sim, estou com 29, na verdade. Assim, nessas 2 épocas aqui que eu estive aqui, não foram da forma que eu imaginava, né? Eu saí do Brasil numa sequência muito boa, que eu estava no Guarani. Em 6 meses fiz 29 jogos, fiz um primeiro semestre muito bom e acabou surgindo a oportunidade de vir para cá, né? Que sempre foi um sonho que eu tinha de vir jogar na Europa. E quando vim para cá, passei por um período de adaptação. Não posso mentir, eu estranhei um pouco, pensei que não ia estranhar tanto mesmo por ser Portugal, mas acabei estranhando um pouco o modelo de jogo e diversos fatores. E realmente quando eu estava adaptado, eu acabei pegando uma pneumonia e acabei ficando no hospital uns 10 dias internado e depois fiquei num internamento domiciliar, que é oferecido aqui pelo Sistema Nacional de Saúde, que são pessoas que têm condições de serem cuidadas em casa,
e que tem saúde, que possam, né, arcar com essa situação. E foi onde eu fiquei mais 30 dias em casa, sob cuidados médicos, com visitas diárias de médicos, enfermeiros, tomando remédio na veia. Então acabou que foi um período muito difícil para mim, sem treinar, né, com uma doença. E quando eu voltei, acabei voltando atrás, voltei em fevereiro, se não estou em fevereiro, final de fevereiro, início de março. E o restante daquela época para mim foi praticamente perdida, porque foi só recondicionamento e voltando aos poucos. Então não foi a época que eu imaginava, né? E na época 19 e 20, que foi essa última, eu acabei tendo uma lesão na mão também e fiquei 2 meses e meio parado, né? Então essas 2 últimas épocas para mim tiveram coisas que me atrapalharam, e a minha expectativa é que essa eu não possa ter nada que me atrapalhe e consiga desenvolver meu futebol, ajudar a oferência e que o Bruno se estabeleça aqui na Europa. Apesar desses problemas, o clube demonstrou confiança, né? Ao renovar com você por 2 anos, isso é, sem dúvida alguma, uma baita demonstração de confiança. Sim, sim, eu também tenho ciência disso, de que enquanto eu estive em condições, enquanto eu estava treinando, eu sempre dei meu máximo, e é que nem você falou, depois de tantas dificuldades, tanto tempo parado, o clube vir e oferecer uma renovação, é porque confiança eles têm no meu trabalho, e eu também fiquei muito feliz e não pude recusar. Você citou a parte tática, né, em relação à adaptação. O goleiro está lá atrás, observando tudo, normalmente tem uma capacidade de análise maior até do que alguns jogadores de linha. O que você sentiu de tanta diferença? É um lado tático mais forte? Foi o lado físico? O que você sentiu de maior diferença quando você sai do futebol brasileiro e chega no futebol português? Acho que o que salta aos olhos quando você chega aqui é a intensidade. Você vê jogos de primeira, de segunda e de terceira liga muito mais intensos. Geralmente não, 100% dos campos aqui são molhados antes dos jogos. Isso deixa o jogo muito mais rápido, muito mais intenso, e as equipes sempre estão em blocos compactos, né? Então isso acaba deixando o jogo muito mais rápido que no Brasil, né? Então isso foi o que mais eu senti de diferença, a intensidade. E depois, quando você vai se inserir isso, você praticar isso, você acaba sentindo um pouquinho, que no Brasil você sempre tinha um tempinho para respirar e tal. Aqui já não, aqui você está sempre ligado no jogo, mesmo a gente que é goleiro, tem que estar sempre prestando atenção, que nem você falou, analisando, lendo, porque a qualquer momento é um lançamento lá de trás, que a bola vai quicar na grama e ela já vem um foguete para perto da área, onde você tem que fazer uma interceptação. Então essa intensidade é o que salta aos olhos e realmente é a maior diferença que eu vi daqui para o Brasil. E o jogo com os pés, né? Muitos treinadores hoje em dia, muitos analistas, né, defendem, até quando a gente fala em esquema tático, né? 4-4-2, 4-3-3, muitos já defendem que a gente fale 1-4-4-2, porque cada vez mais o goleiro participa das ações ofensivas, da construção das jogadas, da transição da defesa para o ataque. Você tem sido mais exigido no jogo com os pés em Portugal? Sim, eu sempre tive facilidade para ajudar assim nessa construção de jogada, saída, né, de bola. Então, quando eu vim para cá, eu vi que eu precisava usar mais isso e acabei me condicionando para isso também. Tenho usado bastante, assim, não é uma regra. Claro que se der para fazer, é feito. Mas também, se precisar dar balão lá na frente, a gente também dá, porque a gente tem aqui eles costumam ser muito rigorosos nas partes táticas, né? Então, assim, todo mundo sabe que tem que fazer, porque nem sempre vai dar para sair jogando, vai dar para fazer uma construção bem feita. Então, se estiver um jogo mais difícil, às vezes pegar um campo um pouquinho que não dê essa condição, a gente também sabe bater uma bola lá na frente, sabe botar o bloco compacto para disputar a segunda bola e tentar construir a partir dali. Por conta de todos esses aspectos que você citou, o jogador brasileiro de linha, principalmente, sente mais essa mudança? Sofre mais? No Brasil ele é menos cobrado nesse sentido? Acho que assim, no Brasil está evoluindo bastante essa cobrança, o entendimento da tática por parte do jogador, porque o brasileiro é natural, o brasileiro sabe jogar bola, está no nosso DNA, a gente sabe o que fazer com a bola. E aqui, além disso, eles querem que a gente cumpra taticamente o que é pedido, né? Então, essa exigência aqui, eu já peguei treinadores aqui que preferiam muito mais um jogador que cumprisse taticamente do que um jogador muito mais evoluído tecnicamente, né? Então, aqui, com certeza, um jogador brasileiro que vier para cá, que não perceber um pouquinho de tática, vai ter problemas e vai ter que entender para começar a entrar no eixo.
em relação ao clima em dia de jogo, a torcida do Feirense. Tem muita torcida? Como que é essa relação com o torcedor da cidade? Se nosso estádio é mais acanhadinho, tem capacidade para 6 mil pessoas, a nossa média de público, assim, varia ali entre os 2,5 e 4 mil, daí dependendo, varia de cada jogo, né? Então, assim, a torcida acompanha, ela vibra, tem aquela vibração, tem a cobrança geralmente ao final do jogo, independente do resultado. Se o clube teve a entrega, se os jogadores tiveram a entrega, a gente sai de campo com aplauso, dependendo se ganhou ou se perdeu. Agora, eles também sabem que quando as coisas não correm bem por falta não de vontade, mas de cumprir aquilo que é pedido, eles também sabem cobrar, mas é bem mais soft do que aí no Brasil. A gente já citou os clubes da sua carreira, mas fala um pouquinho sobre a sua formação, seu início lá no Criciúma, até a chegada no Guarani e a transferência para Portugal. Então, eu comecei no Criciúma, eu sou natural de Criciúma, né? Time do meu coração, que eu sempre torci, e entrava no campo de mão dada com os jogadores quando o Criciúma estava na Série A em 2012, e então sempre acompanhei os jogos, entrei no Criciúma com 14 anos, fiquei lá até os meus 24, fiz toda a minha formação lá, joguei profissionalmente, fui campeão, participei de Série A, Série B, e de lá do Criciúma saí e fui para o Curitiba, em 2015, fiquei no Curitiba 2015, o restante de 2015. Em 2016 eu fui emprestado para o 15 de Piracicaba, onde eu joguei a Série A1 do Paulista, retornei para o Curitiba em 2016, fiquei 2016 e 2017. No início de 2018 fui para o Guarani, fiquei esses 6 meses, primeiro semestre, fomos campeões da Série A2, subimos o Guarani para a primeira divisão paulista, e aí então veio a proposta do Feirense no meio de 2018 e vim para cá. A realização do sonho de infância deve ter sido espetacular, né? Jogar pelo Criciúma. Ah, com certeza. Lembro, tem muito vivo na minha mente a minha estreia pelo Criciúma e também um fator especial que foi ter sido campeão catarinense, ter tirado o clube de um jejum de, se não me engano, 8 anos. Foi muito especial para mim, lembro com muito carinho até hoje e tenho certeza que vou levar isso pro resto da minha vida. Bruno, eu quero te agradecer demais pela entrevista, te desejar boa sorte nessa próxima época de Portugal, que você jogue bastante e consiga o acesso junto com o Feirense. Cara, eu que agradeço o contato, foi um prazer falar um pouquinho da minha história, vou estar acompanhando e muito obrigado pela torcida. Valeu!